Tudo bem, galera? Do primeiro termo, EJA. Eu aqui na área, professor Alcides Guerreiro, para trocar uma ideia, compartilhar com vocês alguns saberes de história. E para fazer aqui um bate-bola comigo, ela é uma pessoa querida, muito especial, professora de filosofia, colega de trabalho. Eu chamo então a nossa querida Maria Fernanda. Tudo bem, professora? Professor Alcides, querido, que prazer estar com você. Que prazer estar com vocês, pessoal do primeiro termo da EJA. Sejam bem-vindas, bem-vindos a esse encontro de história. E a gente já pode começar contando qual que é o tema, né, professor Alcides? Muito bem, a gente vai falar sobre a herança que nós temos lá da velha Roma, do Império Romano. Parece tão distante, né? Parece um espacejamento tão longo, mas a gente vai ver que muita coisa nessa linha de continuidade da história ficou. Portanto, o legado romano e os objetivos da aula: apresentar uma exposição analítica das características socioeconômicas e políticas da Roma Antiga, dando ênfase para as linhas de continuidade entre tal império e a contemporaneidade no Brasil em relação às formas inclusivas na construção da pluralidade social. Pô, a Maria Fernanda ficou bonito, né? Nossa, como ficou bonito. Quer dizer então, professor até Alcides? eu fiquei emocionado, até eu fiquei empolgado agora. Muito bem, a gente vai começar então contextualizando aqui. Bota no LED, vamos colocar aqui. Gente, Roma Antiga foi uma civilização lá da antiguidade e ela tem a sua história dividida em 3 fases. Uma época onde tivemos uma monarquia com um rei, uma época republicana e aquela que aparece mais nos filmes de Hollywood, aquela que faz mais sucesso no imaginário popular, que é a época do Império Romano. Vocês estão olhando aqui no mapa para localizar, é muito fácil a gente reconhecer o mapa da Itália, aparece uma bota. E ali no centro-norte da Itália, a região do Lácio, é que vai se desenvolver a civilização romana. E como vocês estão vendo no mapa também, da velha Roma, ela se espalha pelo Ocidente, atinge toda a Europa Ocidental, chega até a Grã-Bretanha, ali na Inglaterra, o norte da África e a Ásia Menor, nessa região que vocês estão lendo ali, a Dácia, né? Então, foi um dos maiores e mais importantes impérios da antiguidade. Maria Fernanda, o símbolo de Roma era a águia. Você lembra de outra civilização ou de outro império que usa a águia como símbolo? Talvez a gente pudesse pensar algum tempo depois na Alemanha. Alemanha nazista, né? E o Reich também, né? Muito bem lembrado. Os Estados Unidos usam também a águia. Então é muito comum. Cadê a 1? Eu quero falar com a 1, quero falar de perto. É muito comum essa referência no uso de simbologia de uma ave de rapina numa predadora, o que já estabelece aí um país, melhor dizendo, uma civilização vocacionada à conquista, tá? A gente viu isso no Egito Antigo, como a professora falou, na Alemanha, a gente vê nos Estados Unidos essa simbologia. E vamos aqui voltar para o LED. A velha Roma, ela tem a tradição, né, mitológica de ser fundada através de 2 irmãos, o Rômulo e o Remo, que foram amamentados, criados por uma loba, criando aqui toda essa simbologia que vai na perspectiva de engrandecer o poder desse império. Vamos trocar o LED agora, vamos contextualizar a questão política. Volta aqui para mim. Toda hora você, querido aluno, querida aluna do EJA, ouve falar de política. Política está na vida da gente o tempo todo, né, Mafê? Com certeza. Às vezes a gente não se dá conta, mas está ali. Perfeito. E muitas vezes a gente se esquece do conceito de política. A gente sai falando de política e olha aqui para o LED. Política nada mais é que relações de poder. Quem consegue estabelecer os seus interesses de uma forma mais empoderada. Quando a gente olha a política na velha Roma, a gente percebe que a elite política, aqueles que detêm o maior poder, são os patrícios, os descendentes dos fundadores de Roma, os chamados pater
famílias. E justamente por eles serem os fundadores de Roma, eles se apropriam das maiores e melhores terras. Quando a gente tem uma grande quantidade de terra, cujo dono é apenas uma pessoa, uma família, nós temos um latifúndio. Vocês estão olhando, inclusive, aqui, grandes extensões de terra. E os patrícios governam Roma a partir de uma instituição fechadinha, monopolizada por essas famílias. É o Senado. Quando nós temos uma política caracterizada por poucas famílias no comando, fechadinha, ela não inclui, pelo contrário, ela exclui. Ela é feita só para aquele clubinho, para aquela patota. Nós temos uma oligarquia. E outra questão, os patrícios se constituem numa oligarquia aristocrata, ou seja, fazem parte de uma nobreza dona de terras. Mafê, a gente vai agora para uma interação. Você bota no LED para nós? Bora lá, vamos embora. Vamos lá. Só que assim, enquanto... Volta para mim. Volta para mim. Isso. Enquanto eu estou aqui trocando uma ideia com a Mafê, e ela vai me ajudar a fazer a resolução disso, você, alunão, alunona de casa, da escola, junto com o professor, também vai fazer isso simultaneamente. Olha lá, por aquilo que a gente já comentou, vocês vão pegar o seguinte: nós temos tradição, democracia, reforma agrária, escravismo, mobilidade social, que é você ter a possibilidade de trocar de classe social, e a origem da família. Cada um desses conceitos, cada uma dessas nomenclaturas, corresponde a um número romano. Você lembra dos números romanos na escola? Você aprendeu, Mafê? Eu aprendi os números romanos e depois, quando a gente vai para a faculdade, universidade, curso técnico, a gente vê como é útil saber os números romanos. Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Então, o que vai acontecer? Vocês vão somar, né, esses números que representam numa nomenclatura para ver o que tem a ver com Roma. Olha, somando somente os números que compõem as expressões a seguir, que definem bem os aspectos políticos e sociais da Roma Antiga, chegamos em qual resultado? O que faz parte de Roma Antiga? Tradição, democracia, reforma agrária, que é você dividir a terra entre o povo, escravismo, mobilidade social, origem familiar. Tá somando aí? Ai, vamos pensar juntos aqui, professor Alcides. Eu vou para perto da Mafê. Ó, eu tô aqui com tudo na cabeça que você falou pra gente até agora, tá? Então, assim, eu acho que certamente tradição define um dos aspectos políticos sociais na Roma Antiga. Aí a gente tem ali o V e I, que faz 7. Muito bem. Então a gente já tem 7. Democracia, não. Você não falou nada de democracia para a gente sobre Roma Antiga, né? Então certamente não entra. Reforma agrária, professor Alcides, eu estou um pouquinho em dúvida. Eu não, reforma agrária também não, né, professor Alcides? Você não mencionou nada para a gente sobre esse aspecto. Até disse o contrário. A terra era toda concentrada pelos patrícios, uma aristocracia, né? Aristocrática, muito bem. Então, reforma agrária não entra. Puxa, escravismo certamente entra, né? Como que era a mão de obra, né? O regime da mão de obra aí na Roma Antiga. Então, a gente já tem 7 com 3 faz 10. Mobilidade social, não tinha nenhuma, você não conseguia mudar de classe, né? E origem familiar, poxa, a gente acabou de falar ali dos patrícios, o pai de família, né? Então, a gente tem tradição, a gente tem escravismo e origem familiar. A soma dá? 16. Vamos colocar aqui no LED, bota no LED, vamos ver se ela acertou. Está aprovada. Ah, legal. Está aprovada com louvor. Muito bem. E quem está contando para nós, nada mais, nada menos, é o maior orador de Roma. O que é um orador, professor? É uma pessoa que sabe falar, sabe fazer discurso. Ah, mas isso é importante. Gente, a política se faz pelo debate. A palavra é fundamental aí numa arena política. Ah, mas isso tem a ver com hoje? Gente, a gente vive num mundo da comunicação superconectada. Se comunicar bem não é importante só para uma entrevista de emprego, por exemplo. Não é só importante nas relações afetivas.
né? Mas principalmente na questão política. Quem conta para nós é Cícero, o maior orador de Roma. Vamos continuar aqui, bota no LED, vamos ver o próximo. Roma Antiga, plebe. O povo livre, natural de Roma. Gente muito pobre, tá? Porém, livres, não eram escravizados. Agricultores que frequentemente são convocados para compor as legiões romanas, o exército que vai construir aquele império que a gente viu lá no comecinho da aula. E o que acontece? Durante o curso da história romana, nós teremos uma grande expansão territorial através de um exército extremamente forte. E aí, olha, vamos entender o que está rolando. Esse povo, a plebe, eles são convocados para o exército. Eles fazem a construção do Império Romano. Porém, contudo, todavia, não mais obstante, quando eles voltam para Roma, eles não usufruem da riqueza. Os patrícios é que vão concentrar essa riqueza. Pelo contrário, eles acabam até perdendo as suas terras, porque elas ficam abandonadas enquanto eles servem o exército. Do outro lado, acontece também um aspecto curioso. Quanto mais território, mais os latifúndios aumentam e os patrícios concentram terras. Roma começa a receber mais impostos, que são os tributos, e os prisioneiros de guerra são convertidos em escravos. É daí que vai surgir, inclusive, o termo civilização e barbárie. O que você pode nos ajudar aqui, Fê? Talvez a gente possa pensar hoje, assim, civilização e barbárie, a gente pensa como opostos, né? Então, talvez, deixa eu me lembrar, em um certo momento em que os romanos se consideram civilizados, né? Eles sabem todas as técnicas, eles têm o conhecimento. Superiores. Em contraposição a certos alguém que são denominados de bárbaros. Isso, que são culturas diferentes e, portanto, vistas como inferiores, né? E aí a gente vai criando um conceito que não existe só ele, tá? Ele é bastante difuso aqui, da dicotomia, da diferença, da oposição entre civilização e barbárie. Eu tinha comentado com vocês que os plebeus, né, quebraram a cara quando eles foram para o exército. Quem realmente lucrou, quem se deu bem com isso foram os patrícios. E uma vez sem terra, eles acabam fazendo um êxodo rural, eles saem do campo, eles vão para Urbis, eles vão para Roma e acabam vivendo numa total miséria e no ócio. O que é ócio mesmo, Fê? Traduz para nós. Quando a gente não tem ocupação, a gente não consegue ocupação, fica no ócio. Isso. O que acontece logo em seguida, prof? Começa a ter conflitos sociais, né? Porque essa galera passa fome, está completamente marginalizada, sem ter o que fazer, como a professora bem lembrou, e o patriciado, através de algumas revoltas populares, algumas revoltas da plebe, vai ser obrigado a ceder, vai criar aqui um cargo que representa a plebe. Volta para mim, volta para mim, volta para mim. Representa a plebe, mas não é plebeu. Vocês entenderam? O tribuno da plebe é alguém que fala em nome do povo, porém, não é povo, é patrício. Tá? Outra coisa que eles vão criar é a política do pão e circo. Política do pão e circo, Mafê, é mais ou menos aquilo que a gente traduz em alienação. Isso. Diz pra galera o que é alienação. Sabe quando você é mantido num estado assim, que você fica distraído com as coisas, sem se preocupar com o que é realmente importante, com o que é realmente fundamental? Sabe, você vai ficar mexendo no celular, você vai ficar vendo alguma coisa na televisão, você está alienado em relação ao que realmente importa. Muito bem colocado. Inclusive, quando você trouxe esse aspecto do celular, da televisão, você está trazendo, né, para o nosso universo contemporâneo. Enquanto no mundo romano eles ficavam no Coliseu, né, eles ficavam nos circos, eles ficavam nas arenas vendo corrida de bigas, nós muitas vezes ficamos lá presos em coisas completamente fúteis e não percebendo tudo o que há ao nosso redor, e a gente acaba se deixando levar. Depois vai fazer o quê? Vai lamentar, vai reclamar? Gente, nós somos agentes da história também. A gente não pode esquecer disso, né? Vamos ver para onde isso vai. Bota no LED, vamos ver outra coisa aqui.
Gente, pensando o Brasil contemporâneo, Mafê, eu com você, você comigo, juntinho. Lembra do Tim Maia? Opa, juntinho. Se lembro, eita nós. Muito bem. A gente está vendo aqui, observando o Panteão e o Coliseu. Esse aqui, da esquerda de quem está vendo, é o Panteão. O Coliseu é muito fácil de identificar. Quais são as duas principais marcas da arquitetura romana? Vou te falar. Você consegue dizer? Ah, eu vou falar o que eu acho. Ó, edificações circulares. Faz sentido? Acho que é. Vamos, aguardem, não percam. Edificações circulares e a outra seria colunas. Muitas colunas. Muito bem. Gente, as colunas, os romanos emprestaram da civilização grega. Eles eram paga-pau da civilização grega. A elite romana, os patrícios, admiravam tanto, né, que começaram a fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola da cultura grega. Só que os romanos também acrescentaram um aspecto interessante, que foram os arcos, que a Mafê comentou aqui. A gente está vendo, então, tanto no Panteão quanto no Coliseu, esses dois aspectos. E o que isso tem a ver com a gente, professor Mafê? Dá aquela apertadinha, dá aquela apertadinha. Vamos lá. Né? Colunas e arcos, ela acertou. Manda mais uma. Olha lá, vocês estão vendo o Congresso Nacional? Tem gente que às vezes não se liga nisso. Embora seja uma arquitetura modernista do Niemeyer, ela faz uma referência direta à Roma antiga, justamente pelas questões relacionadas ao republicanismo. Professor, o que é república? República significa aquilo que é do povo, aquilo que pertence às massas. E essa referência, do ponto de vista da simbologia arquitetônica, acontece, dá aquela apertadinha mais uma, colunas, vocês estão vendo? Olha lá, o Congresso Nacional são colunas. Enquanto o Senado, até o nome é igual, né, Mafê? Até o nome, pois é. Até o nome é igual. O Senado e a Câmara dos Deputados Federais, eles são arcos. Olha só. Muitas vezes passa despercebido esse tipo de... Passa mesmo. Até eu que admiro tanto essa arquitetura, né? Eu confesso que para mim está sendo muito interessante perceber isso. Essas referências, né? Por exemplo, Washington, eles fazem a referência de uma forma descarada. Eles copiam com um neoclássico que se fez na capital norte-americana, ali você percebe de uma forma muito direta. Já o Niemeyer fez isso de uma forma mais sofisticada, sutil, né? Se apropriando das linhas arquitetônicas modernistas que surgem lá na Alemanha e na França com a escola de Bauhaus. Mas vamos continuar aqui, próximo LED. Olha lá, gente, o que a gente fala da cultura do patriciado romano, né, nessa relação de civilização e barbárie? Os romanos se achavam superiores, lembram, professora? Porque eles têm um tipo de governança sofisticado, o Senado, né? Eles constroem grandes cidades, eles definem um código legal extremamente sofisticado também, que até hoje influencia os advogados. Quem de repente, volta para mim aqui, quem de repente pensa, curte a advocacia, não se esqueçam, fórum, vara, civil, são todas expressões que nascem de uma contribuição romana. Você sabe de onde vem a expressão vara, Ana? Puxa vida, sabe que eu não sei? É que quando os soldados iam buscar alguém para depor no fórum, ele ia debaixo de vara. Ah, que interessante. Era o próprio instrumento ali que usava. Né? A religião romana, que foi emprestada da religião grega, eles só trocaram os nomes dos deuses, a arte e o idioma, que é o latim. Lembrando, né, Mafê, que até hoje o latim tem muito a ver com a gente, porque o português é uma língua neolatina, não é isso? Exatamente. Muito bem. Já a cultura estrangeira, ela é vista como barbárie, porque os romanos consideravam-na inferior. Eles olhavam e falavam, nossa, são chefes tribais, vivem em aldeias, não sabem usar escrita. E é dessa composição que surge essa diferença entre civilização e barbárie. Vamos trocar o LED. Vamos colocar o próximo aqui. A cultura da política do pão e circo. Eu tinha conversado com a professora Mafê sobre isso. Alienação na plebe por meio de patrocínio. Mafê, eu vou até você. Não? Venha. Fiquei com saudade. Então venha. Mafê, patrocínio lembra que nome? Patrocínio lembra
patrício. Muito bem! E por que isso acontece? Porque eram as famílias patrícias que patrocinavam eventos onde a plebe ia lá gratuitamente e ainda recebia pão e vinho. Aham. E aí passava o dia inteiro vendo luta de gladiador, corrida de biga, né? Comendo restos, migalhas de pão, vinho azedado. Eles tinham vontade de se revoltar com isso? De forma alguma, resumo da ópera, eles ficavam lá distraidão, né? Sem pensar no que estava acontecendo mesmo politicamente. Né? Pois é. E sabe o que acontecia que era mais legal? Voltando aqui, os patrícios, que em tese poderiam ser detestados, porque eles que se davam bem com a política em Roma, pelo contrário, eles acabavam sendo adorados. Por causa da política do pão e circo? Por causa da política do pão e circo, e porque na hora de começar os espetáculos, anunciava-se a família que tinha bancado. E aí a plebe né, aplaudia, agradecia. Por falar em família, olha que curioso, eu estava falando de alguns legados romanos, a gente tem no nosso sobrenome uma composição que veio do Império Romano. Qual que é o seu nome mais importante, Mafê, você sabe? Meu nome mais importante, na ordem, é o último, né? É o último, por quê? Puxa, não sei. Porque ele diz o seu ancestral. Lembra que para os romanos a coisa mais importante é saber qual é o seu ancestral, para ver se você tem ligação direta com os fundadores de Roma, com os pater familias? Ah. A gente emprestou isso. Por isso que o último sobrenome normalmente é o do pai? O último sobrenome é do pater, muito Ah, bem. aham. E ele diz a sua ancestralidade paterna, já que a gente vivia em civilizações extremamente machistas. Interessante. Por exemplo, é Degança o último sobrenome? É Bocafole. Então, significa que você faz parte dessa família, desse clã. Só que não existe só você, por isso que tem que vir outros nomes depois. Para diferenciar. Para diferenciar, até que chega no primeiro, que é você. Mas reparem, você nada mais é do que uma composição que veio de uma ancestralidade. Aham. E a gente toma isso, e para os romanos isso é sério, porque isso vai determinar em qual escala social você vai se situar. A família, a família. Pois Vamos é. trocar o LED agora? Vamos trocar o LED agora. Gente, lembra do tribuno da plebe, essa magistratura? Ah, o que é magistratura, prof? Está aqui. Eram as funções, eram os cargos mais importantes da República. E sempre em dois. Os romanos, Mafê, eles tinham uma espécie de trauma. Que trauma é esse? O poder ser absolutizado. Traduz. O que é absolutizar o poder? Uma pessoa só ficar com todo o poder na mão. Por que eles têm medo disso? Porque, Por que é arriscado você deixar o poder concentrado na mão de uma pessoa porque apenas? isso causa abusos de todo tipo. Pois é. E lembrem, as famílias querem compor o poder, e não uma pessoa. Eles não são nem democratas no sentido moderno da palavra, mas também eles não querem uma autocracia, alguém com poder exclusivizado. E aí tem uma dupla. O cargo mais alto é o cônsul, que é uma espécie de presidente, mas são dois, um vigia o outro. O censor, que cuida das famílias. Lembrando que a origem familiar é fundamental na composição social romana. O pretor, que cuida da justiça, o questor, que cuida dos impostos. E olha essa palavra, Mafê, o ditador. Ditador. É um cargo que não é para ser usado. Porque ele pode concentrar todos os poderes. Esse cargo só pode acontecer se Roma estiver sob risco de colapso. Ah, E e o esse- ditador entra em cena. E esse termo, esse nome a gente tem até hoje, né? O que significa ditador, Mafê? Ah, o ditador é aquele que concentra todo o poder decisório na sua mão. Pois é. E governa, age de uma forma autocrática e quase sempre violenta. Você conhece algum ditador bonzinho? Puxa, não tenho notícia. Ao longo da história, a gente não tem notícia, não. É, gente, a gente precisa fazer aqui o alerta cabeção. Alerta cabeção, não existe ditador bonzinho, tá? Alguém que concentra todos os poderes começa a usar isso quase sempre por interesse pessoal e de uma forma muito violenta. Vamos trocar o LED agora? Muito bem. De novo, o que isso tem a ver com o Brasil? No Brasil, a nossa Câmara que representa
Os estados é chamado de Senado Federal. É o poder legislativo, que certamente o alunão, a alunona já ouviu falar, é as pessoas que a gente vota para propor, aprovar e rejeitar leis. Quantos senadores nós temos? 81. Eles são eleitos diretamente pelo voto popular e o mandato, olha, Mafê, não é de 4 anos. É de 8 anos, podendo se reeleger ad eternum, né? E olha que curioso, vou para perto da Mafê de novo, estou com saudade. Mafê, deputado federal representa o povo, mas os senadores representam os estados. Isso. Você sabe por que isso acontece? Rapidinho, porque está acabando o tempo Não nosso. sei por quê, professor. Porque se você deixar só os deputados, os estados que têm mais população acabam engolindo os menores. Por isso que você tem que fazer uma outra Câmara representativa dos estados, que no caso aqui é o Senado Federal. Troca o LED rapidinho, deixa uma proposta aqui para o professor, né, sobre a questão da República e volta, passa de novo rapidinho aqui, Mafê. Vai passando que o nosso tempo já acabou. Passa mais uma vez. Uma dica de filme, olha que delícia. Guerra nas Estrelas. Mas isso tem a ver, é uma ficção científica que justamente fala sobre república, ditadores e essa relação de escravidão e liberdade. Queria agradecer a todos, principalmente a Mafê. Manda um tchau pra galera, Mafê. Obrigada, gente. Um beijo. Tudo de bom, gente. Tchau.